Agora que a gente fez então a configuração do nosso webhook para que ele possa salvar os dados que estão vindo do Dialogflow no banco MySQL e fizemos a integração do nosso agente com esse webhook, né? Vimos que ele está funcionando e que ele veio aqui e preencheu a nossa tabela corretamente, ok? Agora nós vamos fazer a segunda parte, né, do nosso exemplo, que é começar configurações, né, e códigos para que a gente possa salvar aquilo que a gente coloca no nosso agente lá do Dialogflow numa agenda do Google Calendar, tá bom? Então a gente tem uma série de passos que a gente tem que fazer para que isso funcione corretamente. Primeira coisa que a gente vai fazer então é vir aqui no nosso agente do Dialogflow, tá bom? Então você vem aqui no seu agente, no Pet Shop, clique aqui nas configurações, né? Ele vai abrir aqui as configurações. E aí o que que você vai fazer, né? A gente tem que habilitar a API do Google Calendário para o nosso agente. A forma mais rápida de fazer isso, né, porque a gente tem que fazer isso lá no Google Cloud, é abrindo aqui as configurações em General e aqui em Project ID, ó, a gente clicar nesse link aqui que é o nome do nosso agente, ok? Na verdade, esse daqui é um link, né, para o nosso agente lá no Google Cloud. Então, clicando aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir para nós as configurações do nosso agente lá no Google Cloud. Lembrando que o Dialogflow, né, é um produto do Google que roda dentro do Google Cloud, né? Então ele vai abrir para a gente o Google Cloud. Se certifique aqui em cima, ó, que você está posicionado no seu agente, né? Porque você pode clicar aqui e de repente você pode ter diversos agentes, né? Se certifique que você está no agente correto, tá bom? E aí você clica aqui do lado, APIs e serviços, e aí você clica em painel, tá bom? Ele vai abrir o painel de APIs e serviços do Google Cloud, no caso para o nosso agente. A gente clica aqui em cima em ativar APIs e serviços, tá bom? Para que a gente possa ativar a API do Google Calendário, do Google Calendar, né? Então vou digitar Calendar aqui para procurar, para ficar mais rápido. Ó, Google Calendar API, a gente vai clicar aqui, tá bom? Ele vai carregar para a gente as características aqui da API do Google, etc., uma série de informações, documentação, etc. E aí a gente clica aqui em ativar, tá bom? Então ele está ativando a API do Google Calendar para o nosso agente, tá bom? Então ele demora alguns segundos aqui e ele vai ativar essa API para o nosso agente, ok? Tá bom, ele ativou. Agora o que que a gente tem que fazer, né? Uma vez que a gente ativou a API, nós temos que criar uma conta de serviço, né, que vão ter as credenciais para que a gente possa fazer o acesso para essa API, tá bom? Então agora a gente vai vir aqui em credenciais, ó, né? Então a gente está aqui visão geral, ó, move aqui para o lado, ó, tá vendo? A gente vai vir em credenciais e a gente vai criar uma nova conta de serviço, tá bom? Então ele vai abrir aqui algumas contas de serviço, algumas credenciais que já existem. A gente vai clicar aqui, ó, criar credenciais, conta de serviço, tá bom? E vamos dar um nome aqui para a nossa conta de serviço. Então a gente pode chamar essa conta de serviço de Pet Shop Calendar. Pet Shop Calendar, tá bom? Então a nossa conta de serviço ela vai ficar Pet Shopper Calendar, arroba Pet Shop, HH, que é o código do nosso projeto, etc. Tá bom? A gente vai clicar aqui em criar. Você pode dar o nome que você quiser para a conta de serviço, né? Criar, tá bom? Continuar, ok? E aí o que que acontece? Aqui nesta parte, né? Essa parte 3, nós vamos clicar aqui, ó, em criar chave, ó. Tá vendo o botãozinho aqui, ó? Criar chave. Vamos deixar selecionada a opção JSON, porque nós vamos usar essa informação depois do nosso código. Vamos clicar criar. Ele vai criar, ó, e vai fazer o download. Repare aqui embaixo, ó, que ele fez um download de um arquivo .json, tá vendo? Quando a gente clicou em criar. A gente vai usar ele daqui a pouco. Vamos dar um fechar aqui e vamos dar um concluir, tá bom? Então tá aqui, tá feito a nossa configuração no Google Cloud, né, com ativação da API e criação da conta de serviço, tá bom? Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? A gente tem que vir aqui no nosso Google Calendar que você quer, né, criar o seu calendário. Então tá aqui, ó, calendar.google.com. E o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos criar um calendário novo, né? Nós vamos vir aqui e vamos criar um novo calendário que vai receber, né, os agendamentos do nosso Dialogflow. Então nós vamos clicar aqui do lado, né, criar. Opa,
aqui não. Aqui, né? Clicar aqui, outras agendas, ó, outras agendas, vamos clicar aqui no mais, e nós vamos clicar aqui, ó, criar nova agenda, tá bom? Nós vamos dar um nome para a agenda que a gente quer criar, então a gente pode chamar essa agenda de Pet Shop, Pet Shop Dialogflow, vou dar um nome para nossa agenda aqui, uma descrição, fuso horário, etc. Né? O fuso horário está aqui, o fuso horário do Brasil, né? Então Pet Shop Dialogflow, criar agenda. Legal. Ele vai criar para nós a agenda e vai dizer aqui, ó, a agenda Pet Shop Dialogflow foi criada, tá bom? Então se a gente voltar aqui para a página principal, ó, a gente tem uma agenda aqui chamada Pet Shop Dialogflow. A gente pode aqui mudar a cor dela, né? Vamos botar ela numa corzinha bonitinha aqui, ó, amarelinha, tá bom? E por enquanto, vamos deixar essa informação aqui. O que nós vamos fazer aqui agora é, a gente criou então a conta de serviço, né? A gente veio aqui, criou a conta de serviço, a gente veio aqui, criou o nosso calendário, e agora a gente vai começar a fazer também algumas configurações no nosso código, né? Então a gente vai e volta para a gente conseguir fazer todas essas amarrações, tá bom? Então eu vou voltar aqui no nosso código, né? Que a gente está fazendo aqui do nosso webhook. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é colocar um pacote aqui no Node.js, né, que é um pacote que a gente pode utilizar para fazer manipulação das APIs do Google, né? Esse pacote se chama Google APIs. Então vou colocar ele aqui, ó, Google APIs, tá bom? Senão a gente não vai conseguir fazer a manipulação das APIs do Google, né? Vou colocar asterisco aqui porque eu não sei a versão. Legal, vou salvar. E aí aqui no nosso código a gente precisa criar esses objetos, tá bom? Essa documentação, ela é bem extensa, né, da Google API, da Google Calendar API, né? Elas são bem extensas, então alguns códigos aqui eu já deixei pronto, tá bom? Para que a gente ganhe tempo, porque realmente a documentação é extensa, então o que eu fiz foi, obviamente, deixar isso um pouco mais mastigado para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar o nosso objeto, já que a gente acabou de colocar lá o nosso pacote, né? Então a gente vai criar um objeto Google que vai ler, né? Que vai ser instanciado a partir do nosso pacote Google APIs, tá bom? A gente tem um objeto, né? Uma variável que a gente tem que criar também, na verdade duas, né? Vou colocar ela aqui para vocês, ó, que é o seguinte: uma se chama Calendar ID e a outra se chama Service Account, tá bom? Daqui a pouco a gente vai mexer nelas de novo. A gente vai criar uma variável aqui também chamada Time Zone Offset, tá bom? Isso é necessário para que a gente possa fazer a manipulação da data que vem do Dialogflow, né? Do formato de data que vem do Dialogflow para o formato que a gente quer no nosso calendário, tá bom? A gente vai colocar a parte de autenticação da API, né? Vamos chamar a autenticação da API aqui no nosso código, tá bom? E vamos criar também uma variável onde ela vai receber o objeto calendar, ó, aqui, tá bom? Então a gente colocou tudo isso aqui fora do nosso ponto de entrada para que ele fique genérico, tá bom? Então vamos começar a preencher algumas informações aqui que são importantes antes da gente avançar para outra parte do código. Então, uma das informações importantes aqui é o Calendar ID. O Calendar ID é o identificador da nossa agenda, do nosso calendário, tá bom? Então a gente vai voltar lá no Google Calendar, ó, a gente vai pegar esse dado aqui, ó. A gente vai vir aqui no calendário que a gente criou, clicar aqui, né, nas configurações, ó, configurações e compartilhamento. E aí aqui a gente tem duas ações que a gente tem que fazer, tá bom? A primeira delas, ó, aqui embaixo onde está compartilhar com pessoas específicas, nós vamos clicar adicionar pessoas, tá bom? E aí a gente tem que colocar aqui, ó, o e-mail da conta de serviço que a gente criou. Então nós vamos voltar aqui no Google Cloud, ó, lembra? A gente vai pegar a conta de serviço que a gente criou aqui, ó, petshopcalendar, arroba, blá, 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 vamos copiar, tá bom? Então vamos copiar esse e-mail aqui, ó, copiar link address, voltar aqui no calendário que a gente criou, né? Vamos ver se ele criou errado aqui, né? Deixa eu tentar copiar, só copiar normal, né? Para ver se vai, ó. Vamos ver, copy, tem que ser a conta de serviço aqui no formato e-mail, ó. Agora ele copiou certinho, tá vendo? A conta de serviço, permissões, fazer alteração nos eventos e enviar, tá bom? Ele vai salvar aqui. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer.
A outra coisa que a gente tem que fazer é pegar o ID, né, o identificador desse calendário, que está aqui embaixo, ó, integrar a agenda, ID da agenda. Então a gente vai copiar esse identificador aqui, ó, com bastante cuidado, sem copiar espaços nem nada, tá bom? Copiar todo esse dado aqui, voltar lá no nosso código, ó, e vamos copiar ele aqui, ó, onde está Calendar ID, entre aspas, ó, nós vamos copiar ele aqui, ó, tá bom? Porque esse é o identificador do nosso calendário, ou seja, esse é o calendário aonde a gente quer salvar as informações, tá bom? Agora a gente tem que salvar também os dados de credencial, né, da conta de serviço que vai ser utilizado junto com o Calendar API que a gente criou. Então a gente vai pôr ele nesse Service Account. Porém, da onde essa informação vem? Ela vem lá daquele arquivo que ele fez o download, né, daquela chave em JSON que ele fez o download quando a gente criou a chave na conta de serviço. Então a gente vai abrir o arquivo que ele fez o download, ó, vou abrir ele aqui, Open, Downloads, ó, Pet Shop, é o nosso arquivo aqui, vou dar um Open, ó, ele vai abrir para a gente aqui, né, um arquivo que tem um formato JSON, ó, com uma série de informações, tá vendo? Que são informações necessárias para que o agente, junto com o webhook, faça a autenticação no seu Google Calendar para que ele possa criar o agendamento. Então nós vamos copiar tudo isso aqui, ó, do jeito que ele está aqui, sem espaços, tá bom? Abrindo chaves, fechando chaves, e vamos copiar aqui, ó. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Nosso Service Account ele vai ficar dessa forma aqui, ó, com todas essas informações, tá bom? O Time Zone Offset aqui, ó, ele tá menos 003, por quê? Porque as datas no Dialogflow, elas normalmente estão no formato UTC, né, ou no formato GMT, que é o formato 00, né, ou seja, a partir dali você tem que calcular o fuso horário que você quer. Como o nosso fuso horário, né, ou pelo menos o meu aqui, em São Paulo, né, é menos 3, né, a maior parte dos fuso horários no Brasil, em Brasília, por exemplo, é menos 3, a gente vai usar esse fuso horário para manipular datas, tá bom? Então o que a gente fez? Criamos o nosso objeto, botamos o nosso pacote lá no package.json, pegamos o nosso Calendar ID, colocamos aqui os dados, né, para poder fazer o acesso à nossa API, definimos qual é o fuso horário que a gente quer trabalhar, colocamos o código necessário para fazer a autenticação na API com os dados que estão aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui em e-mail, ó, ele usa Service Account Client Email, tá aqui, ó, Client Email, ó, tá vendo? Service Account Private Key, ó, Private Key tá aqui, ó, tá vendo? Então ele vai utilizar esses dados para autenticação, o objeto do calendário. Por enquanto, a gente vai colocar essas informações. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma mudança aqui embaixo, né, no nosso webhook, para que a gente trate o intent, né, que é o follow-up intent. Então, vamos revisar ele lá no nosso Dialogflow. Então, vamos voltar no Dialogflow para a gente lembrar. Ó, aqui a gente já mudou, a gente pode até voltar aqui, né? Então, eu vou aqui no Dialogflow. O que acontece, né? Vamos aqui para a página principal aqui do nosso agente, né? Então, se eu der um olá aqui para o nosso agente, ó, voltar aqui para os intents, né? Se eu der um olá aqui para o nosso agente, ó, ele vai dizer assim que basta agendar, né? Eu vou dizer agendar, por exemplo. Precisamos do seu nome completo. Eu vou dizer agora que eu me chamo João dos Santos. João dos Santos, ok? Santos, opa, ficou errado. Precisamos do seu telefone, tudo bem? Vou colocar aqui um número qualquer. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, seus dados foram salvos com sucesso. A gente pode até voltar aqui no banco de dados, se a nossa sessão não caiu, ó, ele salvou os nossos dados, perfeito. Você quer agendar agora? Então, é a partir de agora que a gente vai começar a tratar esse intent, que é um intent de follow-up. Então, se eu disser sim, ele vai dizer o seguinte, olha, o seu pet é cachorro ou gato? Eu vou dizer, é cachorro, né? Ele vai dizer, qual serviço você quer? Eu vou dizer que eu quero banho. Para que data você quer? Eu vou dizer que eu quero para hoje, né? Ele vai dizer, para que horas você quer? Eu vou dizer que eu quero às 14 horas, tá bom? E aí ele vai dar uma mensagem, né? Porque ele ainda não está fazendo nada, a gente ainda não está chamando o webhook, né? Mas se a gente reparar aqui embaixo, ó, ele está coletando os parâmetros que a gente precisa, que é o que a gente vai tratar agora, tá bom? E como eu falei para vocês, ó, reparem nos formatos de datas e formatos de hora, tá vendo? São formatos em UTC, né? Então, por exemplo, a data, ó, ele salvou aqui o formato da data, tá vendo?
e ele coloca aqui, ó, -3, que é o formato do time zone, né? Então a gente tem qual é a data e o time zone. Então a gente vai ter que tratar isso aqui lá dentro do nosso código, tá bom? Então vamos fazer isso agora. Então a gente vai vir aqui no nosso código e a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso código para que ele possa começar a tratar esse intent nosso, que é o intent de follow-up, né? Então, se o nosso intent name for igual o intent lá do nosso follow-up, vamos pegar o nome dele lá direitinho, né? Para a gente não errar. Vamos vir aqui no nosso follow-up, ó, e vamos pegar o nome dele aqui certinho, ó. Então, ele chama agendamento yes. Eu vou botar o nome dele aqui no nosso código, ó. Então, agora, se o nosso intent, né, ele for o agendamento yes, a gente vai fazer uma série de coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu já deixei mais ou menos pronto, tá bom? É a gente pegar e recuperar, por exemplo, o nome do cliente. Né? Por quê? Porque a gente quer salvar também o nome do cliente, né, lá no agendamento, lá no calendário do Google. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, nós vamos dizer que o cliente, né, ó, vamos dizer que o cliente é a informação que está vindo lá do IntentPy. Então, se vocês acompanharam o curso até aqui, né, assistiram todas as aulas, vocês vão se lembrar que essa informação eu consigo pegar através de contexto, né? Então, quando a gente passa uma informação do IntentPy para o Intent Follow-up, normalmente essa informação vem no contexto. Então, vou pegar o nome do cliente, né, que está vindo do IntentPy, que a gente já salvou lá no banco de dados MySQL, tá bom? E aí eu vou pegar aqui os outros parâmetros, né? Quais são os outros parâmetros que estão vindo junto? Estão vindo o parâmetro do tipo do serviço, qual é o serviço em si, né? A data e a hora, tá bom? Na verdade, minto, o tipo aqui se é cachorro é gato, né? O serviço, qual é o serviço, a data e a hora, tá bom? Então a gente vai pegar aqui esses parâmetros que estão vindo lá do Dialogflow. E aqui, ó, eu já copiei um código, porque ele é um código mais chato da gente ficar escrevendo, né? E para a aula não ficar muito longa, que esse código aqui, ele faz exatamente a manipulação de data, né? Daquela data que está no Dialogflow. Então, deixa eu voltar aqui no nosso agente, ó. Tá bom? Reparem, por exemplo, a data. Ó, ela está como ano, mês, dia, T. Aí ela tem um horário e o fuso horário, que é o offset, né? Olha a hora, ela tem mês, ela tem ano, mês, dia, o T e um horário e o offset. Tá vendo? Tem um T aqui, ó, que diferencia entre data e hora. Então, como isso aqui é um string só, nós vamos fazer a manipulação lá no nosso código para pegar essa data e essa hora certinha. Então, é exatamente o que esse código aqui ele faz, né? Esse código aqui ele faz o seguinte, ó, ele pega a data inicial, tá vendo? Então ela vai lá, faz um split até o T para pegar só o que é data, depois ele pega só o que é hora, né? Depois ele considera lá o fuso horário, enfim, ele faz o tratamento da data, tá bom? E pega a data que a gente escolheu. Depois ele pega o que? O data time end nada mais é do que essa data com uma hora a mais. Por quê? Porque quando a gente vai salvar lá no Google Calendar, a gente tem que salvar de quando a quando, né? Então, o que a gente está fazendo no nosso exemplo? Ó, a gente está salvando naquela data, naquela hora, até uma hora a mais. Então, por exemplo, se eu pedir o agendamento para 1h da tarde, ele vai salvar da 1 até as 2, tá bom? E aqui, na verdade, a gente está dando uma mensagem, está salvando uma mensagem, está criando uma mensagem, onde a gente usa aqui uma função chamada formatData, para que a gente formate a data em português do jeito que a gente quer. E essa função formatData, né, eu já deixei ela pronta aqui também, eu vou copiar ela, só que eu vou copiar ela, ó, aqui, ó, em cima fora do nosso post, ó, tá vendo? Esse aqui é quem fecha o nosso pet shop aqui, ó. Eu vou copiar ela aqui fora, tá bom? Ó, essa função formatData pega a data que a gente pegou e, na verdade, ela lê qual é o mês, etc, para fazer a formatação num formato amigável aqui em português, tá bom? É isso que o formatData tá fazendo, tá bom? Então a gente traz essa informação para essa variável aqui, ok? Bom, com isso o que acontece, né? A gente tem que fazer a chamada de uma função, né? Que também já deixei aqui pronto o código, tá? Que vai fazer a criação desse evento. Eu deixei ela pronta porque ela realmente
Eu li ela lá da documentação, peguei ela da documentação do Google e ela é realmente bem extensa, vamos dizer assim, né? Então, a documentação do Google ela é realmente bem extensa, né? E aí eu já acabei já deixando pronto aqui para vocês, para que fique mais fácil para vocês entenderem. Então, vou copiar o código aqui, ó, e vou explicar para vocês, tá bom? Então, vou jogar ela aqui, ó, tudo dentro do nosso intent, ó, tá vendo? Agendamento yes, né? Essa função ela faz o seguinte, olha, ela vai criar um evento no calendário. Então, ela vai passar a data inicial, a data final, que seria a data com a hora mais a data e o horário com mais uma hora, o serviço que o cliente quer, qual é o tipo do pet dele e o nome dele, tá bom? Legal. A gente vai chamar essa função. Se tudo der certo, ele vai dizer o seguinte, olha, excelente, seu serviço está agendado para, que é essa data aqui, né, que a gente formatou. E aí vai responder para o usuário no Dialogflow via Fulfillment Text, tá bom? Se der um erro, ele vai dizer assim, olha, desculpe, não temos mais vaga para aquela determinada data e vai dar essa mensagem para o usuário no Dialogflow, tá bom? Então, o que que acontece? Eu já vou copiar a função aqui e vou explicar para vocês. O que que acontece, né? Quando você tenta salvar no Google Calendar um appointment, uma agenda, né? Uma reunião, enfim, quando você tenta salvar um registro em cima de um registro que já existe, o Google Calendar ele dá um erro, tá bom? Então, como diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Se você tentar, por exemplo, marcar 2 compromissos naquele calendário para 2 horas da tarde, você pode marcar o primeiro, o segundo ele não vai deixar você marcar, tá bom? Então é isso que basicamente a gente está tratando aqui, tá bom? Então vou tirar um pouco dos espaços aqui, ok? E aí vou fazer o que, né? Vou jogar, vou mostrar para vocês aqui a nossa função, que vai fazer a criação aqui do evento, ó, que é uma função que eu também peguei da documentação do Google, tá bom? E vou formatei ela para vocês, ó. Então, vou apagar aqui só para a gente tirar um espaço e vou jogar ela em cima aqui do function, tá bom? Fora do nosso post, ó. Aqui é onde fecha o nosso post aqui em cima, ó, tá vendo? Então, app post, eu vou colocar ela aqui embaixo, ó. Criar evento calendário é essa função que nós estamos chamando aqui, ó. Criar evento calendário, tá bom? Que faz o que? Ela chama um promise, né? O promise é um conceito aqui do JavaScript onde ele faz uma chamada e espera o retorno, né? E aí ele passa uma série de informações, olha, ele passa o service account que a gente configurou, o ID do calendário, né? O horário que a gente pediu. Então ele faz todo esse tratamento que eu estou dizendo para vocês, que é o quê? Se tiver espaço naquele calendário para aquele dia e horário, ele vai salvar. Se não tiver, ele vai dar uma mensagem de erro e a gente vai trazer essa informação para o cliente, né? Então aqui embaixo, quando ele faz o insert, por exemplo, a gente faz um summary, onde a gente está salvando o serviço mais o tipo, e uma descrição onde a gente está pondo o nome do cliente, o serviço e o tipo, tá bom? Então, esse é o nosso fulfillment que vai fazer a chamada para criar lá no Google Calendar, tá bom? Então ele já está integrado no Dialogflow. O que a gente tem que fazer aqui é vir no Dialogflow, tá bom? Aqui no nosso intent de follow-up, eu vou carregar de novo para vocês verem, ó. Aqui não é o agendamento, porque o agendamento a gente já fez, é o agendamento yes, né? A gente clica nele aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que esse intent, né? Ele vai chamar um webhook, né? Então, quando ele for acionado, ele vai chamar um webhook para que ele possa chamar o nosso código. O nosso código já está integrado aqui no Fulfillment, né? A gente já fez isso para o nosso agendamento que salva no banco de dados, ó, já está aqui feito. Então, aparentemente, a parte do Dialogflow, ela já está ok, tá bom? A parte das credenciais no Google Cloud, a gente já fez também as APIs, né? A gente já criou o nosso calendário e configurou também aqui no Google Calendar. Então, o que a gente tem que fazer agora é fazer o deploy da nossa aplicação lá na plataforma do Ambler, né? Para que o Dialogflow possa fazer a chamada desse webhook. Então, a gente vai vir aqui no nosso terminalzinho, né, e vamos fazer o nosso processo. Então, vamos adicionar os arquivos que a gente alterou, vamos fazer um commit, vamos dizer aqui, adicionado código para calendar, ok? Legal, ele fez o commit e aí a gente vai fazer o deploy na plataforma, ok? Então é git push ambler master, fazer um deploy aqui no master. Ele vai fazer o deploy para a gente, né?
Aqui para a gente ele vai vir um retorno rápido, mas lá na plataforma pode ser que ele demore alguns minutinhos, porque ele vai ter que instalar o pacote Google API, etc. Ó, se a gente voltar aqui na aba Deploy, no Git Remote, a gente vai ver que ele vai começar a fazer o deploy daqui a pouquinho. Bom, daqui a pouquinho ele vai começar a carregar aqui para nós. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele já voltou. Então daqui a pouquinho ele vai começar a fazer o deploy, até porque ele tem que fazer as instalações dos pacotes, tá bom? E aí o que acontece? Ele vai fazer o deploy, a hora que ele voltar aqui do deploy, a gente vai fazer um teste e vai ver se está tudo funcionando direitinho, tá bom? Então eu vou parar o vídeo e assim que terminar o deploy, né, que ele começar e terminar aqui o deploy, porque agora a gente mudou bastante coisa, eu volto e a gente continua.